Sejam bem-vindos ao podcast Ubuntu. Nós criamos esse programa para compartilhar com vocês histórias. Vou dar uma gaguejada aqui. Esse é um espaço criado para compartilhar com você histórias, serviços, experiências de profissionais que fazem a diferença na sua região. E com tudo isso, nós queremos apresentar para vocês o que nós estamos chamando aqui de Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana que tem como significado uma frase muito interessante. Sou quem sou porque nós somos. Esse conceito, ele demonstra que toda vez que nós ajudarmos a nossa comunidade, ajudarmos os nossos parceiros, ajudarmos o nosso entorno a crescer, crescemos juntos. Então, isso faz com que nós tenhamos uma visão muito mais ampla de sucesso e muito mais profunda para podermos construir um ambiente de crescimento, de sucesso, de vitória. Dentro disso tudo, o podcast Ubuntu, ele vem com o intuito de apresentar para quem? Para quem que nós fizemos tudo isso? Para que pessoas que queiram morar numa determinada região ou bairro da cidade de Campinas possa experienciar o que é viver em determinada região. Então, esse programa foi criado por mim, Manuel Matias. Eu sou corretor de imóveis do grupo Casa Nova, da Remax Casa Nova, e tenho a visão, a ideia, o propósito de me conectar com pessoas. Eu foco no indivíduo, na pessoa. Por que a pessoa? Porque para que a gente tenha sucesso no nosso trabalho, o que é o nosso trabalho? Nós somos um colaborador que proporciona às pessoas que queiram realizar sonhos, a conseguir realizar esses sonhos. E as pessoas resolver problemas, que às vezes é a necessidade de se desfazer de um bem, de um imóvel. Por quê? Porque está mudando, porque teve um problema de família, porque precisa do dinheiro, porque tem uma necessidade específica de partilha de bens, enfim. Quem tem a necessidade de vender imóveis, ela precisa ser respeitada, precisa que nós tenhamos um olhar muito mais concreto para que ela tenha sucesso nisso. E a Remax tem essa pegada, ela tem esse diferencial, que é o quê? Que é ter uma visão para quem quer vender o imóvel. E isso nós damos muita ênfase para proporcionar a essa pessoa uma atenção exclusiva e objetiva para que esse produto seja vendido o mais rápido possível, com o melhor preço adequado. Isso tudo com um processo de parcerias. Não é só a gente sentar em cima do imóvel, mas sim a gente ter parcerias com isso. Então você, às vezes, que quer desfazer do imóvel para adquirir um imóvel novo, uma nova história, realizar um sonho, é com nós que você vai ter essa oportunidade. E a Remax é a nossa patrocinadora disso. Ela está apostando nesse podcast, a Remax Casa Nova, com o pessoal Aleixo, o pessoal está apostando nisso. E nós estamos nos dedicando a isso. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho desse conceito. Então ele é assim. Nós vamos, como eu falei, conectar você que quer adquirir um imóvel com produtos muito, vamos dizer assim, escolhidos a dedo para te apresentar a melhor custo-benefício de uma determinada região.
Isso é o nosso compromisso com você. Mas para agregar valor a esse bate-papo, e você está aqui nos assistindo, nós convidamos pessoas para proporcionar a você conhecimento e experiência de viver nesta região. Por quê? Não é só a casa ser especial, a moradia ser especial, mas a convivência, a região tem que ser uma região que te agregue valor para a sua qualidade de vida, para você poder crescer uma família, para você poder criar seus filhos, para você poder ter uma relação de marido e mulher num ambiente incrível. E é isso o nosso desafio aqui. E para tudo isso acontecer, nós precisamos de pessoas visionárias. Por que pessoas visionárias? Porque são pessoas que criam produtos, que têm uma visão de necessidade para uma determinada região. E hoje eu tenho a grata surpresa de ter neste podcast o nosso parceiro, quem é o visionário, quem cria produtos, quem faz com que aquele sonho, aquela ideia de um bem, de um produto, de um imóvel, né, seja o melhor possível. E aqui nós estamos com o Felipe. O Felipe é o responsável da ASO e hoje nós vamos saber muito dessa construtora, dessa incorporadora, que ela realiza sonhos, que ela cria produtos que no inconsciente, no subconsciente, no desejo das pessoas de poder realizar o sonho, a ideia de conforto, bem-estar, de saúde, de integração com a natureza, de segurança, é aqui na ASO que começa esse laboratório, né? E eu quero hoje ter essa grata, vamos dizer assim, esse aprendizado e conhecer um pouquinho da ASO. Enfim, Felipe, estamos aqui hoje para conhecer você, para entender um pouquinho de toda essa jornada da ASO, de toda essa construção. E eu vou fazer algumas perguntas para você, para a gente poder trocar ideia. E quem está nos assistindo, é muito importante vocês entenderem que casas, o lar, um produto imobiliário, ele tem muita gente envolvida e ele tem muita energia dispensada para construir, produzir o melhor produto que vocês possam desejar. E vamos saber tudo isso com o Felipe, aqui da ASO, que vai nos proporcionar esse bate-papo incrível. Bom, vamos lá. Para começar, né? Conta pra gente, Felipe, um pouco da sua história e como chegou à frente da ASO. É a ASO Inc., né? É uma incorporadora que hoje está presente em tantas regiões com empreendimentos de destaque. Bom, obrigado pelo convite. Para nós é um prazer fazer parte desse podcast e eu aqui representando a ASO. A minha história na ASO começa em 2018, através do primeiro lançamento que a gente teve lá em Sousas, que foi o Pátio Atmosfera. Eu acho que antes de falar também do pátio, a gente tem que pensar que a ASO ela pensou muito no crescimento urbanismo daquela região. Então, ela trouxe o Platsmall, que hoje é uma gama de serviços para aquela região, e com isso a gente veio desenvolvendo um bairro planejado lá em Sousas, e é onde eu começo a minha história através da ASO. Hoje eu tenho 15 anos de mercado, já passei aí, criei muitas histórias com vários clientes, inclusive, que hoje eu encontro dentro dos empreendimentos da ASO, e para mim é um prazer ver eles vivendo e vivenciando os nossos projetos. Acho que você falou um negócio que toca muito na gente, que é pensar no além, né? Pensar na vivência daquele cliente dentro daquele lugar, é pensar no conforto dele. Tem N fatores que a gente vai trazer aqui durante a nossa conversa para vocês entenderem o que a gente pensa, né? Não é só chegar ali e construir. Eu acho que é o todo, né? Então, é desenvolver uma planta que atenda a todo mundo, é pensar num projeto. Isso tudo a gente vai trazer um pouquinho para todo mundo que está assistindo esse podcast. Ah, que legal. Olha, gente, olha como que é uma visão muito mais ampla, muito mais sistêmica e agregadora, né?
Você vê que para começar um empreendimento imobiliário, ele está me dizendo que eles tiveram a visão de criar um ambiente favorável que tenha dentro dessa estrutura um lugar para que você tenha um ambiente de comércio, de benefício do bem-estar, de alimentação, de disposição para que você possa ter os benefícios de uma cidade grande, de uma região mais central e tudo mais, que foi o Platismal, não é isso? Sim. Que incrível. A gente, falando de Sousas, um pouco trazendo essa história nossa, quando a gente começou a criar o pátio, o desenvolvimento urbano daquela região, o campineiro não queria se deslocar até Sousas, né? Porque ele sempre encontrou Cambuí como um refúgio, os bairros mais com uma gama de serviços muito mais para o dia a dia dele. Então, qual que foi o nosso primeiro ponto? Vamos levar os serviços para lá. Então, hoje você tem Caramba. rede de hortifrutis dentro do Platsmall, você tem supermercado, você tem farmácia, você tem padaria. Então, a gente criou esse bairro planejado, o ASO, para que a gente pudesse depois ir levando cada um dos lançamentos para atender diferentes níveis de família, diferentes perfis de famílias, os clientes investidores. Então, a gente pensa muito, a gente tem sempre essa preocupação de estar para além daquilo que o cliente tem como expectativa. Uau, Então, que bacana. Olha, parabéns. Enfim, a ASO já é referência no mercado, sim. né? Como surgiu a incorporadora e qual foi a visão inicial, né, para levar empreendimentos de qualidade a diferentes bairros da cidade? Porque você está falando de Sousas, né, que é uma coisa meio atípica, porque ela tinha o estereotipo que você falou, ninguém queria ir para Sousa porque é o interior, mas interior que fica a 5 minutos do centro, a Exatamente. 8 minutos do centro, que é uma coisa assim muito delicada, não é bem assim. Tem regiões em Campinas que é super povoada num ciclo central que demora muito mais tempo para chegar no centro. Sim. Né? Mas além do centro, a ASO ela não está pensando só em Sousa, ela pensa num todo, né? No todo. A ASO começa o legado dela há 22 anos. Então, o primeiro ponto dela foi o gerenciamento de obras. Então, ela cuidava de algumas construções aqui em Campinas. E a partir de 2022, a gente também chegou no Rio de Janeiro. Então, a gente sai um pouco dessa história de Campinas, né? Só de estar aqui nessa cidade, para desenvolver outros projetos em outros estados, né? Então, a ASO se preocupa muito com essa questão do desenvolvimento do urbanismo, do desenvolvimento de bairros. Hoje a gente tem empreendimentos em Sousas, no Gramado, a gente tem empreendimentos em Barão Geraldo, empreendimentos no Cambuí. Então a gente sempre procura onde a gente pode crescer, onde a gente pode levar algo além para aqueles clientes que buscam um projeto da ASO. Então tem toda uma história aí por trás e um legado aí de mais de 22 anos. Caramba, olha que interessante, gente. Essa visão empreendedora, né? Você ter uma visão de crescimento, puxa, você mexe com tudo, porque você mexe com mobilidade urbana, você mexe com conforto, com bem-estar, com qualidade de vida, com meio ambiente. Tudo isso é um conjunto de fatores que vão fazer diferença para você, cliente, que está nos assistindo. Exatamente. Né? Para você que quer ver o que é um imóvel de qualidade, que dê a você custo-benefício. Porque o grande legado de estudo é o seguinte, eu, como corretor de imóveis, a gente sempre vê os sonhos das pessoas. Então, as pessoas querem alguma coisa que toque elas, sabe? E está focado no produto. Mas o produto por si só, ele é muito raso, ele é muito básico. Tem suíte, tem sala, tem um hall, tem uma sala de TV, tem um ambiente de piscina, tudo bem. Isso varia pouca coisa, todo mundo tem mais ou menos igual. O que não temos é a experiência de conviver naquela região. É ter a possibilidade de complementar a sua qualidade de vida, porque você não fica preso na casa como um prisioneiro. A casa é um refúgio, é um ambiente de conforto,
mas você tem que ter convivência em volta, né? Você tem que fazer uma caminhada. Será que o lugar que você escolheu para ter aquela casa, você pode fazer uma caminhada? Sim. Será que você pode pegar sua bicicleta, sair com a bike com seus filhos, com a sua esposa e fazer um passeio de Você sabe, bike? Manuel, que hoje, por exemplo, no Pátio Atmosfera, você vai lá para conhecer, para visitar, você vê as crianças brincando com a bicicleta na rua. Então a gente tem toda uma preocupação, os projetos das ruas são sem saída. Para quê? Para que a criança consiga brincar na calçada, para a gente voltar àqueles velhos tempos, né, da brincadeira. Isso tudo faz parte do planejamento que a ASO tem e do cuidado que a ASO tem com quem vai morar nesse empreendimento. Então, se vai ficar passando muito carro, o quanto é perigoso, o quanto a gente quer vivenciar as pessoas usando os nossos empreendimentos. Então, é uma piscina infantil que tem a preocupação, é uma piscina adulto para a pessoa poder praticar um esporte, é uma academia super bem desenvolvida, é uma área de salão de festas preocupado para que ele possa receber os amigos, a família no final de semana, é uma horta onde ele vai poder ir ali colher no final do dia um Puxa, tempero para poder cozinhar. Então, você vê que a gente tem uma preocupação que é realmente do dia a dia desse cliente. Não é simplesmente o que ele tem dentro da casa dele, mas é até chegar na casa dele. É o que ele vai passar até o caminho até a casa dele. Então ele pode parar numa horta para pegar um tempero, ele pode usar a piscina no final de semana, ele pode levar o filho para andar de bicicleta na calçada, que ele sabe que ele está seguro. Então isso tudo que você está trazendo são preocupações que nós temos. Eu acho que é por isso que faz com que os projetos da ASO sejam um sucesso de vendas. Pensar realmente assim, no dia a dia, dentro de cada um dos imóveis, realmente trazer para esse cliente que está buscando algo melhor, tudo que ele pode esperar, né? É realizar realmente aquela coisa do sonho de ter tudo o que ele imaginou. Então, acho que é é, muito isso. então assim, geralmente, quem nos procura, né, pessoal, você que está aí querendo escolher uma casa, uma moradia, construir seu lar, constituir família, criar filhos, você tem várias preocupações. Você tem preocupação se tem escola perto de onde você vai morar, se tem segurança para sua família, se tem um ambiente que você possa não se deslocar muito, depender de carro, depender de tudo da mobilidade urbana, se você demora para chegar no seu trabalho, se você, enfim, tem uma infinidade de fatores relevantes para a sua decisão. E às vezes a gente está só focado aqui no produto, né? Ah, você tem aqui uma suíte, você tem 3 suítes, você tem um quarto confortável, tem tudo bem, mas isso só por si não significa nada. Se tiver longe a escola, se você não tiver nenhum ambiente de prazer ali em volta, se não... e, e esses produtos da ASO, pelo menos eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, eu selecionei ali por causa do nosso tempo e tudo hoje, 2 produtos interessantes para vocês de regiões próximas no contexto que nós estamos falando aqui, Sim. né? Que tem uma relação muito íntima com o meio ambiente, com a natureza, com o bem-estar. E falando nisso, qual é hoje, no mercado imobiliário tão competitivo, né? O que é que eu consigo extrair? Falar que, poxa, a ASO me traz um diferencial, né? O que é que eu posso chegar a ser um selo da ASO? O que eu poderia falar assim, puxa, isso aqui tem um diferencial percebível? Porque o grande problema do diferencial é se ele é percebível ou não. Sim. Fala um pouquinho para nós Eu acho que disso. hoje a gente tem muito a preocupação da excelência. Acho que é um dos itens principais dentro da ASO. A confiabilidade também desse cliente, nós como ASO. E a gente vai falar também da eficiência. Então, hoje, o que a gente tem como preocupação? A experiência realmente desse cliente dentro da ASO. A gente tem hoje uma equipe de arquitetos que ajudam esse cliente na personalização do imóvel dele, da casa dele, para deixar com a cara dele. Então, é a escolha do piso, é a escolha do batente, é a escolha do acabamento, é a escolha da pedra que ele vai usar, é a qualidade da entrega, do processo construtivo. A gente teve recente uma visita à obra e você vê o cliente visitando algo que ele comprou, que ainda era um sonho, era um papel, e sendo construído, e ele está ali dentro. A gente teve uma visita recente no Werther, no Cambuí, e você vê as pessoas emocionadas de estarem dentro de algo que elas estão conquistando junto com a ASO. Acho que isso tudo traz para nós o diferencial, porque a gente quer que o cliente faça parte do processo desde a compra, durante a construção e até a entrega. Acho que isso traz para o cliente uma segurança do que ele está construindo.
Então, acho que essa eficiência no processo construtivo, essa confiabilidade que ele entrega para a gente e que a gente consegue entregar de volta para ele. Eu Ah, acho que que é isso. legal. Então você que está nos assistindo, que está preocupado em escolher um imóvel, isso é muito sério. Porque muitas vezes, eh, quantos imóveis uma pessoa tem na sua vivência como ser humano? Geralmente 2, 3 imóveis. Então tem que ser uma escolha muito importante e não pode ser nem de qualquer jeito e nem por impulso. Tem que ser uma escolha consciente e que dentro dessa escolha você tenha tópicos que são significativos para você ter todo esse conjunto, né? Você ter um produto de qualidade, e aí você está falando da excelência, isso é extremamente relevante, né? Sim, Hoje nós temos produtos de muita baixa qualidade, porque o pessoal pensa em preço, e isso, esse conjunto é delicado, é difícil sim, você chegar nessa equação. É, e dentro disso tudo, vocês são muito assertivos nos locais que vocês escolhem o imóvel e a sua estrutura de concepção desse imóvel, né? sim, De entender as necessidades daquele cliente com aquele perfil para aquele produto. sim. Isso eu fico assim impressionado, porque eu sou fã da ASO. E eu tô aqui apostando nos produtos da ASO, Sim, porque por que eu falo isso? Porque eu quero atender você com a melhor qualidade possível. Porque além de um produto de excelência, de qualidade, ele está inserido num local, porque a escolha do terreno, o projeto construtivo, o tipo de condomínio e os acessórios que vão estar inseridos lá dentro são muito bem estudados. sim. Fora, como você disse agora, né? Isso de escolher os acabamentos, os detalhes. Que bacana isso. Quando a gente fala de escolha de região, por exemplo, a gente está com um lançamento no Gramado. O Gramado é um bairro que hoje é considerado o bairro mais seguro de Campinas. Então, quando a gente vem para um projeto num bairro que é o mais seguro de Campinas, eu tenho que pensar quem são os clientes que vão morar nesse empreendimento. Então, hoje eu tenho desde o casal que está começando a vida, então vai ser o primeiro ou segundo imóvel dele. Eu tenho o casal que está querendo fazer um downsize, então ele está indo para um imóvel menor. Então eu preciso me preocupar com a questão da acessibilidade. Então eu deixo ali um espaço reservado para ele instalar o elevador. Eu tenho que me preocupar com esse casal que vai ter os filhos, então eu tenho uma brinquedoteca, eu tenho um playground, eu tenho uma quadra de chute a gol. Para o casal mais velho, por exemplo, eu tenho que me preocupar, então eu tenho uma sala de pilates, eu tenho uma academia, eu tenho acessibilidade para ele. Tudo isso é um pensamento que a gente não pode pensar só em um único cliente. A gente tem que pensar no cliente mais jovem, no cliente que já tem uma família constituída, no cliente que talvez está indo para um imóvel menor, mas ele precisa da acessibilidade, ele precisa ter um elevador. Eu preciso me preocupar com o cliente investidor, porque ele vai querer alugar esse imóvel. Então, o que tem no entorno hoje? O Gramado hoje tem um poder de valorização enorme. Né? A gente não vê tantos imóveis disponíveis para locação. Então, eu tenho um produto que eu levo para o mercado pensando nesse cliente. Ele vai conseguir ter uma rentabilidade ótima de investimento do empreendimento. Então, quando a gente vai escolher essas regiões, a gente se preocupa muito nisso. No entorno, no que a gente vai oferecer para esse cliente, o quanto ele tem de potencial de valorização e o que ele vai receber depois lá na frente. Olha, eu só tenho a agradecer a ASO para ter esse novo olhar, né? Esse olhar muito sistêmico e contemplativo no sentido de agregar os valores que é necessário para que você construa um lar. Olha só as preocupações da ASO. Elevador, se é solteiro, se você pode ficar casado depois, se aquele produto ele pode ser adequado. Sim, Se você começa jovem, aí você fica idoso ali, como é que você resolve aquele problema para não abandonar a casa? Você tem espaço para colocar um elevador? Cara, é muito bacana isso. E eu queria aproveitar nesse momento e ver um pouquinho um produto desse. Vamos apresentar aqui para vocês um desses produtos que é o Ares Home. Então, olha que incrível a sacada da ASO nesse produto. Ele não está apenas falando sobre uma casa,
mas sim sobre qualidade de vida. A escolha que a ASO teve em Souzas já foi uma escolha muito assertiva. Muito. E o investimento que a ASO fez para constituir o Platismal. Sim. Porque antes de ter o produto, a casa, que nós estamos aqui tentando mostrar para vocês, vocês vão ter a experiência de ter o conforto de um Platismal, onde você tem ali vários serviços, vários benefícios ali colado à casa. Você faz a pé isso. Exatamente. Eu acho que falar do Ares, o Ares é o nosso próximo projeto a ser entregue. A gente entrega ele agora em dezembro de 2025. Não, peraí. Então, você que está quase aqui nos pronto. assistindo, pode adquirir esse produto comigo. Posso estar te entregando as chaves para você em dezembro, é isso? Em dezembro esse projeto fica pronto. Hoje, se a gente marcar uma visita com vocês, vocês vão se surpreender com o condomínio. A gente está do lado do Platismal e eu tenho uma área de preservação ao lado. Então, eu consigo ter os serviços do dia a dia e o contato com o meio ambiente. Isso é a gente sabe que incrível. hoje a qualidade de vida é, eu acho que, o primeiro item desejado por todo mundo. Então, você imagina que você consegue fazer tudo do lado da sua casa. Você tem uma praça do lado do condomínio que você pode usar, que você tem uma área de preservação. E dentro do condomínio você tem piscina, academia, você tem salão de festas, tem brinquedoteca, tem salão de jogos, tem horta, tem espaço pet. Então, assim, imagina o que é viver isso no dia a dia. Uau! Né? E eu posso garantir para vocês que está nos assistindo que você hoje, tomando a iniciativa de pedir informação para nós aqui abaixo, nossas mídias, você que está assistindo esse nosso evento aqui, eu tenho disposição 100% focado em te dar total informação e agendarmos uma visita com qualidade para você entender o contexto todo desse universo que nós estamos apresentando para você, porque é um universo de coisas. Não é uma casa, não estou aqui mostrando tijolo e a casa ali, eu estou te mostrando qualidade de vida, que ela vem agregada em todo um conjunto. E, gente, geralmente, um lançamento, você demora 2 a 3 anos para você ter as chaves. Sim. E nós temos pouquíssimas unidades do Ares Home. Sim. Tá? É realmente uma oportunidade. E que se você tomar uma iniciativa hoje de pedir informações para mim aqui, falar no meu WhatsApp, eu vou pegar na sua mão e nós vamos conhecer um produto incrível. Eu faço questão de acompanhar as visitas. Maravilha. Eu queria até trazer um pouco sobre o Ares. Muitos clientes hoje se preocupam com após a entrega. Né? Vou ter que quebrar, vou ter que comprar piso, vou ter que fazer a instalação de ar-condicionado. A ASO entrega um empreendimento 100% pronto. Uau! Então, olha o cliente vai receber a casa dele com piso de porcelanato, ele vai receber a escada em granito, ele vai receber as suítes com vinílico. A rede de ar-condicionado já está passada. A única coisa que esse cliente vai precisar se preocupar é a instalação dos móveis planejados, instalação do equipamento em si de ar. Então, você imagina, se a gente fizer uma entrega agora em dezembro, esse cliente em fevereiro, março, ele está mudando. Caramba, então, que incrível. E ele não vai precisar ter quebradeira. A gente tem essa preocupação porque a gente não quer regerar resíduos. Então, é mais uma preocupação com o meio ambiente. Fantástico. O empreendimento em si, a fachada da casa é linda, dá pra gente ver aqui. A gente tem pedra natural, você tem uma sacada na frente. Nós temos 3 vagas de garagem, ponto para abastecimento de carro elétrico. A casa está preparada para aquecimento solar, fotovoltaica ou aquecimento de passagem, que é o de gás. Então, assim, o seu cliente hoje, Manuel, ele vai ver um produto 100% pronto. Ele vai receber um empreendimento uma casa onde ele vai precisar fazer o mínimo de obra possível. A gente quer que ele chegue ali, se preocupe com os planejados e leve a mudança. Maravilha. Então, isso é uma preocupação que a ASO tem. E vou te dizer que hoje a gente tem pouquíssimas unidades disponíveis. A nossa procura lá hoje, é engraçado que a gente falou um pouquinho qual é o perfil, né? Eu tenho lá hoje clientes de 25 anos, eu tenho clientes de 35, de 45, de 55, clientes de 60 anos. Então é um misto de moradores que a gente consegue atender. Então você vê que a gente não está só preocupado com um perfil de cliente, a gente se preocupa com o todo. Super bacana. E eu acho que é isso que faz da ASO
uma empresa de sucesso. Sim. Porque os produtos que a ASO está lançando são altamente aderentes ao mercado, a você que está querendo uma moradia, fazer seu lar. E eu quero ser protagonista da sua história. Me convide para fazer parte disso. Me explore, me use para dar a você a melhor experiência de conhecer e adquirir um imóvel incrível. Além do Ares, além de todo esse conjunto, né, que nós estamos falando, e de você ter hoje, como eu falei, gente, hoje o maior problema hoje dos empreendimentos são garagem. Hoje a família tem 2, 3 carros brincando. Sim. Né? É o esposo, a esposa, um filho, uma filha que está em casa e isso é problema. E ter um imóvel que tem 3 vagas de garagem faz a diferença muito grande, né? E mais com tudo isso que você está me falando. Eu tive... gente, temos um decorado lá que tem uma área gourmet, uma área O spa. no fundo. Cara, é surreal. Você realmente pode descarregar suas energias, conviver com familiares e amigos num ambiente maravilhoso. Eu acho que é legal também falar, você falou da experiência do seu cliente. A ASO, ela atende cada cliente com o perfil dele. Então, eu quero dizer para vocês que quando vocês agendarem uma visita, a gente vai fazer questão de ter algo que você goste durante a sua visita, seja um suco, seja um doce, seja um pão de queijo. A gente gosta de atender cada cliente como sendo o único cliente. A gente tem essa exclusividade no atendimento. Você vai sentir muito isso quando você levar todos esses espectadores aqui do podcast, que para cada um a gente vai proporcionar uma experiência diferente dentro do nosso empreendimento. Que legal. Então, isso é uma coisa que a ASO traz como essência. A gente quer criar, não só mostrar um imóvel, mas que ele vivencie isso, que ele possa experimentar o que é estar dentro do empreendimento da ASO. A gente quer receber ele muito bem. Então, acho que isso também faz parte do nosso grande diferencial em termos de outras incorporadoras. É onde a gente se destaca. Cada cliente é atendido de uma forma única dentro da ASO. Puxa, que bacana. Voltando aqui ao nosso bate-papo, esses produtos eu sou apaixonado e quero que vocês entendam a oportunidade que vocês estão tendo aqui, que estão procurando imóveis, estão saindo. Gente, preste atenção nesse podcast. Nós temos informações aqui do bairro de Souzas. Tivemos entrevistas com a terapeuta Adriana Moura, que é terapeuta integrativa de Souzas, está do ladinho do Platismal. Temos outros entrevistados, pessoas que vocês vão conhecer da sua região. Tudo isso agrega valor à sua escolha. O que nós queremos é facilitar a sua escolha, ajudar você a decidir a sua vida, a escolha incrível que você está fazendo para adquirir um imóvel. Com certeza. E isso tudo é muito relevante. E nesse momento, eu queria entender um pouquinho aonde a ASO implanta um projeto, ela faz diferença no bairro? Ela impacta esse bairro? Eu tenho certeza absoluta que sim. Primeiro que a gente tenta preservar ao máximo as áreas naturais. Então a gente tem essa preocupação muito com o meio ambiente. Se você for olhar hoje, o Ares, como a gente está falando, tem uma área de preservação ao lado que a gente mantém. A gente tem um cuidado com replantio. A gente pensa muito na questão da valorização daquele empreendimento. Então, hoje eu tenho clientes que compraram um pátio e que tiveram quase 80%, 100% de ganho do capital investido, do valor investido. Então, isso tudo demonstra a nossa preocupação em vender, em que o cliente tenha um crescimento do patrimônio dele. A gente se preocupa com a fachada do empreendimento. Então, você vê o Werther Cambuí, a gente vai falar um pouquinho, né? Mas ele tem uma fachada verde, então a gente tem floreiras. Isso é um grande diferencial. Você vai para o Ares, a gente tem um jardim na frente das casas que ele é cuidado pelo condomínio. Não é você, comprador, você não vai precisar se preocupar em cortar grama, em podar uma flor e nada. Isso é feito pelo condomínio. A ASO se preocupa nisso porque quando a gente tem todas as casas no mesmo formato, quando a gente tem as casas com o mesmo cuidado, a gente consegue manter a valorização desse empreendimento. Então você vai ver hoje, você passa pelos empreendimentos já entregues,
todos eles estão super bem cuidados. Isso só garante a nossa valorização, isso só garante a nossa preocupação com aquilo que a gente entrega para o cliente. Que legal. Né? Então, fica uma marca registrada aí, né? A gente vai falar do Casa da Mata, acho que é a nossa próxima casa, e você vai ver que a gente tem uma fachada também com... Não sei, quer falar um pouquinho sobre ele? A gente pode... Podemos sim. Vamos falar um pouquinho sobre um outro produto da ASO. É o Casa da Mata. Isso é um produto que eu sou apaixonado. Eu também. E falando nisso, eu tenho um cliente para visitar esse produto agora esse final de semana. Vamos ver se a gente realiza um sonho aí de uma pessoa incrível aí também. E o Casa da Mata, ele tem uma pegada legal, porque ele tem duas configurações, né? Sim. Nós temos dois nomes aí, duas casas aí que a gente fala. Fala um pouquinho para nós. Nós temos um produto que hoje é um sucesso de vendas, né? A gente está com mais de 50% desse produto já vendido. Uau. A gente tem duas configurações. Casa Áurea, ela tem 187 metros e Casa Petra tem 216. Então a gente consegue atender tanto o casal que precisa, né, a família que precisa de um pouco mais de espaço, quanto quem está praticamente indo para o segundo imóvel, começando a vida agora. E lá a gente tem um projeto dentro da ASO, né, que chama Personalize by ASO. Essa personalização ela é 100% da casa desse cliente. Então, a gente não vem com kits de acabamento, kit 1, 2, 3. Não, lá o cliente ele vai escolher o piso que ele quer, ele vai escolher o revestimento que ele quer, ele vai escolher a bancada como ele quer. Isso tudo a gente vai ter uma equipe de arquitetos que vão auxiliar esse cliente e a gente vai apresentar para ele, né, toda a questão de orçamento, o custo, e ele vai poder receber a casa dele 100% personalizada. Isso hoje eu acho que é o grande diferencial que a gente traz para o nosso cliente quando a gente fala de Casa da Mata. E a gente quer que ele vivencie essa construção, né? Então, é como se ele estivesse construindo realmente a casa dele, né? Onde ele vai poder, junto com o arquiteto dele, falar, eu quero o piso, eu quero esse modelo de escada, eu quero esse revestimento, eu quero madeira nos quartos. Isso, você imagina o quanto isso traz de valor para esse cliente, o quanto ele vai receber uma casa exclusiva para ele, diferente da casa do vizinho dele. Isso é muito complexo. Na engenharia, na coisa, não são as incorporadoras, as construtoras não fazem isso. Elas não têm essa visão porque eles querem custo. Sim. E isso dá trabalho. E isso aumenta os custos. Sim. E hoje, né, falando do Casa da Mata, a gente vem com uma construtora que é muito conhecida em Campinas, que é a Novac, vai ser a nossa parceira nesse empreendimento. Então, o pessoal de Campinas já conhece muito bem eles. E aí você imagina que a gente tem o nome ASO, a Isix, que é a nossa sócia também, e a Novac nesse projeto. Bradesco, nosso parceiro também. Isso tudo traz e agrega muito valor para o Casa da Mata. A gente está dentro do bairro mais seguro hoje de Campinas. A gente pode procurar aí que você vai encontrar várias matérias falando sobre isso. Então, só para a gente localizar o nosso cliente que está nos escutando. Claro. Nós estávamos falando de Souzas. Ares Home, uma região fantástica, transformada pela ASO, com Platismal, com tudo mais inserido ali. E colado a Souzas, não colado, temos a estrada que divide, né? Nós temos o Casa da Mata. Sim. Que também está inserido no mesmo ecossistema. Também dentro da natureza, Sim. também no ambiente meio rural, meio afastado da muvuca, do barulho dos grandes centros. Mas isso há poucos minutos, né? Olha, gente, o Casa da Mata, o Ares Home é 8, 10 minutos do centro. Sim. O Casa da Mata é 5. É perto, muito perto. Então, nós estamos inseridos num contexto que a qualidade de vida é extremamente relevante e, ao mesmo tempo, do lado de shoppings significativo, que nem nós temos o shopping pertinho ali do... A gente tem o Shopping Guatemi, que é muito Shopping perto. Guatemi. E dentro do Gramado, existe o Gramado Mall. Ele Perfeito. tem hoje um empório, onde as pessoas têm ali toda a parte de mercado. Você tem lavanderia, tem academia, tem chocolateria, você tem tudo que você precisa para o seu dia a dia, você tem passando na porta da sua casa, no caminho para ir para sua casa. Né? Então, quem conhece Gramado hoje sabe que ele é um dos bairros mais arborizados de Campinas.
A gente não vai ter tantos movimentos de lançamentos, então é um lugar que tem grande potencial de valorização. Né? Hoje o cliente que adquirir ali, ele pode tanto pensar no Casa da Mata como moradia, mas principalmente como investimento. A Olha que locação do legal. Casa da Mata, a rentabilidade que ele vai ter alugando o Casa da Mata é muito grande. Hoje você pega os condomínios do entorno, são poucas as casas que você tem para locação. E existe uma procura muito grande. A gente já fez algumas pesquisas, né? E você consegue atender tanto o cliente que é morador, quanto o cliente que é um investidor. Hoje, a nível de classe social ali do Casa da Mata, é nossa classe A, né? Nós Sim, estamos aí no nosso top de moradias e de indivíduos que são a elite de Campinas, sim, né? É um lugar que realmente tem um diferencial muito grande. com certeza. Que fantástico. E assim, falando de tudo isso, você falou um pouquinho do perfil do cliente, do detalhe que você constrói isso, né? E fala um pouquinho agora sobre as tendências do futuro. O que a ASO visualiza e o que ela espera aí do futuro, né? O que vocês estão buscando para o futuro, para quem está aí comprando nossos imóveis agora, que está criando seus filhos, quais seriam os imóveis para os filhos desses nossos clientes? Sim, hoje a gente se preocupa muito na sustentabilidade, a gente tem como base a inovação tecnológica, a gente vai falar sobre plantas flexíveis dentro da ASO, sobre os novos modelos de moradia e também da interiorização com a valorização dos bairros. De projetos, hoje, a gente tem como próximo lançamento no Rio de Janeiro, o Gávea 99, é o nosso próximo lançamento. A ASO vem o ano que vem com lançamento em Sousas. A gente tem hoje um crescimento tanto aqui em Campinas quanto na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem hoje o Insignia, que é lançado na Península, sucesso de vendas, o projeto é lindo, maravilhoso. A gente vem agora com Gávea, né, no bairro. A gente tem um futuro lançamento também para acontecer na região de Ipanema. Então, assim, você vê que a ASO ela está cada vez mais expandindo as regiões e tentando trazer algo novo para cada um dos lugares onde a gente está. E a gente se preocupa muito com esses pilares, né? A sustentabilidade, a tecnologia, as plantas cada vez mais permitindo com que o cliente consiga fazer com que fique com a cara dele. Então, acho que tudo isso traz aí muito valor agregado. Que legal. Puxa vida, a gente vê que nesse ambiente competitivo, gente, temos muitas construtoras. O Brasil é um canteiro de obras Em em andamento. construções. Nós temos um déficit habitacional gigantesco. Então, nós temos necessidades habitacionais, necessidade de crédito, necessidade de financiamento. E falando disso tudo, a ASO tem acesso a esses financiamentos, a essas opções, internamente, no período de obras, a gente tem flexibilidade, ela joga a favor do comprador, de você que está querendo Eu, adquirir um imóvel com a eu gente? falo que hoje a gente só não vende um produto ASO se o cliente realmente não quiser comprar. A Perfeito. gente tem hoje uma flexibilidade tanto no fluxo de pagamento desse cliente no período da construção. A gente consegue, de alguma forma, buscar parcerias com empresas, instituições financeiras, então, através de análise de crédito, empresas de consórcio, a gente vai fazer o possível para que esse cliente se sinta confortável com essa venda e que ele fique feliz do começo até o fim. Então, a gente dá todo o suporte para ele hoje. A gente tem como banco parceiro hoje Banco Bradesco, a gente tem obras sendo financiadas pelo Banco Itaú, pelo Banco ABC, pela XP. Então você vê que a gente tem hoje, né? A gente traz muito para o cliente essas possibilidades, depois de usar eles como financiador ou também fornecer para eles outras opções. Então ele não vai ficar limitado só a um banco, por exemplo. A gente vai Maravilha. conseguir trazer o que for melhor para ele, estudar com ele qual é a melhor forma do fluxo dele. Então, tem uma entrada de X, consigo pagar tanto de parcelas mensais, quero fazer aportes durante o período de obras.
Isso tudo a gente analisa caso a caso. Bacana. Felipe, cara, eu só tenho a agradecer. Eu fico muito agradecido. Você ter nos dado essa palhinha aqui de entender um pouquinho da ASO, porque se fosse falar tudo e detalhes de todo esse processo, é muita informação. E eu estou muito feliz de estar tendo aqui a oportunidade de apresentar um produto que eu aposto, eu acredito e eu vendo. Eu estou aqui para servir você. Quer conhecer tudo isso? Quer entrar nesse universo de alto padrão, de qualidade? Você vai falar comigo, Manuel Matias, seu corretor, que vai ter um olhar sistêmico e vamos fazer uma anamnese sua, você, seu esposo, sua esposa, sua família, para entender todo esse conjunto e selecionar o melhor produto, o melhor local, a melhor experiência que você possa viver para criar a sua família e constituir um lar. Meu nome é Manuel Matias, sou da Remax Casa Nova e temos aqui o privilégio de poder oferecer a vocês 2 produtos que eu selecionei a dedo aqui, em 2 regiões próximas e complementares. Uma é o nosso produto Ares Home e também o nosso produto Casa da Mata. Então nós temos aqui o Ares Home e Casa da Mata, para poder apresentar para vocês com muita peculiaridade, competência e qualidade. Antes de mais, eu quero agradecer muito a oportunidade de falar com vocês e de apresentar o nosso podcast Ubuntu. Só crescemos se estivermos juntos. E faz todo sentido agregar valor, né? As construtoras, nós corretores e quem é os profissionais, as pessoas que trabalham no lugar, os empresários. Muito bem, muito obrigado.